Bom dia, paz do Senhor. Esse é o canal Evangelho Puro e Simples, onde a finalidade desse canal é mostrar para você que a Bíblia tem aplicação na minha e na sua vida, né? E a aplicação de hoje vai ficar lá em Lucas, capítulo 24, o versículo 13 ao 34, que diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou 12 quilômetros, né? Cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que o profeta dissera. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Irmãos, palavra maravilhosa essa, né? Porque me chamou a atenção no versículo 16, que diz assim: Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Irmãos, esses homens, eles eram discípulos de Jesus. Eles andavam com Jesus, né? E acontece que Jesus estava falando com eles e eles não compreendiam que Jesus seria entregue na mão dos homens, que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria. Eles não entendiam que a vitória deles seria na morte e na ressurreição de Cristo. Eles estavam tão ligados às coisas terrenas, né, que eles achavam que Jesus iria reinar sobre eles da seguinte maneira: tiraria Roma do poder e governaria sobre eles. E seria um juiz justo, um rei justo. Por quê? Porque eles só estavam ligados às coisas terrenas. E, irmãos, não é diferente conosco, não. Muitas das vezes Deus tem falado conosco, nós estamos com os nossos olhos fechados, não estamos entendendo aquilo que Deus requer de nós. E é preciso que a gente busque, ore, né, em Deus, busque uma direção e peça para que Ele abra os nossos olhos
quando a situação estiver difícil, quando a situação não estiver da maneira como eu quero, né? Porque nós cristãos, nós passamos por lutas sim, nós passamos por dificuldades sim. Aqueles homens estavam muito tristes porque eles acharam que a solução para a vida deles teria acabado porque Jesus morreu. Eles andavam com Jesus e não entendiam o propósito de Jesus. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e não entendemos o verdadeiro propósito de Deus nas nossas vidas. Irmãos, o propósito de Deus na nossa vida é nós termos vida eterna. O principal para Ele é nós vivermos com Ele aqui nesse mundo e no próximo, né? Deus tem falado muitas das vezes conosco, nós estamos com os olhos tão fechados, olhando somente para as dificuldades deste mundo, que estamos esquecendo de quem é Deus na nossa vida. Irmãos, nós somos cristãos, sim, e nós vivemos no mundo. Jesus falou com eles, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso quer dizer que eu e você temos que ter ânimo, porque nós somos cristãos, mas nós estamos sujeitos, sim, a perder o emprego. Nós estamos sujeitos a um divórcio doloroso. Nós estamos sujeitos à perda de um ente querido. Nós estamos sujeitos a enfermidades, porque nós estamos no mundo. Mas quando uma adversidade nos acontece, não quer dizer que Jesus perdeu o controle da nossa vida, que Jesus tem pouco poder, que Jesus deixou de nos amar, né? Como tem lugares que ensina que se você tem a Cristo, você tem que ter um excelente emprego, você tem que ter um casamento muito feliz, não pode ter problema no casamento, você não pode ter problema de saúde, porque se você tem isso, você tem pouca fé. Isso é falta de conhecimento da palavra, meus irmãos, ou entendimento errado da palavra. Porque se nós formos para a Escritura, nós vamos ver que todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus passaram por lutas, passaram por adversidades. Mas quando eles buscavam a resposta em Deus, eles eram fortalecidos. Os olhos deles eram abertos e eles conseguiam ver o agir de Deus na vida deles. Como foi aqui com esses homens. Quando eles começaram a expor a dor deles para Jesus e dizer por que eles estavam tristes, dizer até porque eles estavam saindo de Jerusalém. E eu acho muito interessante isso, né? Como Jesus foi crucificado em Jerusalém, eles estavam querendo sair de Jerusalém, se afastar daquele problema. Irmãos, quando nós estamos em dificuldade, nós devemos orar e pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus direção, mostrar que Ele nos mostra o que devemos fazer. Não devemos sair de Jerusalém, não devemos sair do local do problema sem direção, indo por nossa conta própria, mas nós devemos orar e buscar a direção de Deus. Ver aquilo que Deus tem para nós. Quando Jesus viu que aqueles homens estavam tristes porque não tinham entendido o que tinha acontecido, eles andavam com Jesus, mas não entenderam que a verdadeira vitória deles estariam na morte e ressurreição de Jesus. Ali não era o fim, mas ali era o começo de grandes coisas na vida deles, né? Quando nós estamos passando por luta, irmãos, esse não é o nosso fim. Quando nós buscamos em Deus em meias lutas, esse é o começo de grandes vitórias. Porque quando nós buscamos a Deus em oração, os nossos olhos são abertos. Nós começamos a ver o verdadeiro propósito daquela luta na nossa vida. Nós começamos a ver e sentir o agir de Deus, ver o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se preocupa conosco, o quanto Ele vem ao nosso encontro, o quanto Ele quer ser o nosso amigo. Que nós possamos estar buscando a direção de Deus, porque Ele tem muito mais para mim e para você em meio às dificuldades. Deus não se esqueceu de você, Deus não deixou de te amar. Essa adversidade que você está passando, fique firme nessa adversidade buscando em Deus, que você verá grandes coisas da parte de Deus. Peça que Ele abra os teus olhos para que você veja o quanto Ele tem agido em seu favor e que tudo isso que você está passando hoje, por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, vai cooperar para você. Que Deus nos abençoe
Eu agradeço essa rica oportunidade. Se você gostou, compartilhe, tá? E até a próxima. Deus abençoe, que vocês tenham uma semana, um final de semana abençoado em nome de Jesus.